É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Esporte Rio, analisando esse empate do Vasco contra o Flamengo. Um empate que teve um sabor, né, melhor pro Vasco do que pro Flamengo. Porque o Flamengo vinha de uma goleada de 6, a expectativa era alta, o Vasco mereceu até uma vitória diante do Flamengo nesse jogo, para mim, né? Teve duas chances claríssimas, uma bola na trave e um gol perdido de dentro da grande área, cara. Dentro da grande área, de cara pro goleiro, um clássico. Não pode perder um gol daquele, mas não era o Coutinho, não era o Verratti, que tem ali uma frieza para rolar a bola no cantinho, rasteirinha, que o goleiro não pegaria nunca. Mas vamos ver como o Vasco vai se comportar daqui para frente. Amanhã já tem jogo pela Sul-Americana. Muito bem, boa tarde, telespectadores do SBT Esporte Rio. Bom feriado, né? Hoje é feriado também. Sim. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, você de casa, hashtag SBT Esporte Rio, assim você participa com a gente. Vamos botar o pau pra torar agora. Eu quero vocês brigando hoje. A Páscoa já passou, agora eu quero vocês brigando. Eu vou começar com ele, tá, ô Vene Casagrande? Porque empatou, mas ele era o mandante, perfeito? Aqui ninguém briga, quem briga é o Hulk. A gente vai falar dele também. Lucas Aqui Pedrosa. a gente debate. A coisa tá feia. Ai, gente, vocês... Ô, Vamos Lucas... debater. Na hora da briga é Hulk, tá bom, Pedro? Lucas Pedrox, que aliás é chato, né? Ai, deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Ô, Lucas Pedrosa, eu quero que você me fale os destaques. Você abana a cabeça ali de forma positiva quando o Carille fala. E a gente poderia até, talvez, ter encontrado um gol, né? Talvez um capricho. A gente sempre fala que do outro lado tem um adversário, o Rossi também, um grande goleiro. Mas eu queria que você, além do Léo Jardim, já vamos ter um compilado de defesas dele aqui, que você falasse dos destaques. Hugo, Jair, todo mundo que pra você foi ponto positivo do Vasco nesse confronto. Ah, Fernanda, tem uma galera aí que foi muito bem no jogo contra o Flamengo. O Léo Jardim, a gente já falou aqui, é chover no molhado. Mas o Hugo Moura fez uma partida sensacional também, espetacular de preenchimento no meio-campo. O Jair foi o cara escolhido pelo Fábio Carille para ocupar essa vaga aí do Tietê e do Paulinho, principalmente do Tietê, que infelizmente está passando por um problema que a gente tem que desejar muita força aqui com a família dele, e também o Paulinho, que não vem fazendo um grande 2025. Então o Jair, quando entra, ele não tem a intensidade e a transição do Tietê e do Paulinho, mas ele é muito mais qualificado tecnicamente, e isso faz com que o Vasco tenha um meio-campo mais lúcido. Quando o Vasco recuperava a bola do Flamengo, em vez do Vasco se livrar da bola, a bola caía no pé do Jair e ele tranquilizava o jogo. Então se defender não é só você dar bote, você dar carrinho, você fazer uma jogada de raça e tudo mais. Se defender também faz parte com a bola. Quando você equilibra com o adversário, quando você dá uma tranquilidade, e o Jair foi essencial nisso, e o Hugo foi aquele cara pegador que jogou muito também. De forma geral, Fernando, eu acho que o Vasco da Gama fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, foi um jogo muito equilibrado, um jogo bom de se ver. Eu estive lá no Maracanã, assim como o Vene também, assim, foi um clássico sendo um clássico. Não teve discrepância no primeiro tempo, não teve controle, eu discordo veementemente que eles tiveram o controle total, como o Felipe Luiz falou, tanto que o Vasco teve uma chance com o Paulo Henrique na trave, teve uma com o Nuno também, logo de cara depois que ele dribla o Wesley, teve uma do Ryan de fora da área, tiveram outras oportunidades que o Vasco criou e o Flamengo também criou. Teve as duas defesas do Léo Jardim, uma bola que o Gerson acabou batendo para fora. Então assim, foi um jogo muito bem jogado no primeiro tempo e equilibrado. Qualquer equipe que conseguisse fazer o gol ali naquela primeira etapa não seria nenhuma injustiça. No segundo tempo, Fernanda, a discrepância dos bancos ela é muito grande. Ainda mais quando o Vasco não tem o Tietê, não tem o Adson, não tem o Payet e não tem também o Lemos, que poderia também ser uma substituição. Enquanto entra Everton, Cebolinha, Pedro e Plata, 3 jogadores de seleção, além do Varela também que entrou, 4 jogadores de seleção no banco do Flamengo, o Vasco infelizmente teve que botar um garoto, o Lucas Carelho, o Alex Teixeira que nem vem recebendo tantas oportunidades, aí depois botou o Matheus Carvalho e o Paulinho, enfim. É uma discrepância muito grande que isso se transformou no segundo tempo, aí sim, onde o Flamengo teve até o amplo domínio. Mas mesmo tendo um amplo domínio, o Vasco também conseguiu fazer algumas escapadas e falta o toque final. Eu acho que tudo isso tem a ver com a qualidade dos jogadores, porque o técnico ele monta o plano de jogo para que os jogadores cheguem no terço final e consigam decidir. Nem pelo lado do Flamengo e nem pelo lado do Vasco isso foi feito. E no segundo tempo, o Léo Jardim brilhou, sendo o melhor jogador da partida. Mas de forma geral, eu não diria que tem que comemorar nada, não tem que comemorar absolutamente nada. O Vasco tem muito a melhorar ainda, mas se tratando com a discrepância que existe entre os elencos,
um ponto pro Vasco tem que ser valorizado, não comemorado. Ô, Vene Casagrande, e você, concorda ou discorda do Felipe Luiz? O Pedrosa aqui já discordou em relação ao domínio absoluto, né? Ao controle da partida, na verdade. Você concorda com o Felipe Luiz? Também queria saber os seus destaques do Flamengo para esse jogo, Vene Casagrande. Fernandinha, é até um paradoxo que eu vou falar aqui, porque a gente vai destacar o Léo Jardim, obviamente, como o melhor jogador em campo. Quando a gente fala isso, que um goleiro foi melhor em campo, você para e pensa, opa, então o adversário ele foi amplamente melhor. Não, nesse caso não foi. Então é até contraditório, porque eu não acho que o Flamengo foi amplamente melhor. Concordo com o Pedrosa na análise dele sobre o primeiro tempo, foi um primeiro tempo extremamente equilibrado. O Vasco teve a chance de abrir placar, inclusive botou bola na trave. O Rossi foi importante, tal como o Léo Jardim foi importante. No segundo tempo aconteceu aquilo que eu imaginava aqui, que a gente comentou no programa de sexta-feira. O elenco vai fazer diferença. E foi exatamente isso que o Pedrosa mencionou. As substituições fazem a diferença no segundo tempo. No segundo tempo, eu concordo com o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo. Porque, de fato, no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi amplamente melhor, teve as melhores oportunidades, mesmo não fazendo um grande jogo. Não foi um Flamengo com uma organização tática que a gente viu em outros momentos. O Vasco, com a entrada do Jair, acho que melhorou muito a saída de bola, a marcação no meio de campo. Mas, mesmo assim, a gente podia ver o Vasco dando muito espaço ao Flamengo no meio de campo, mas o Flamengo não conseguiu aproveitar e botar a bola na rede. E novamente aquele mesmo roteiro, o Flamengo cria oportunidade e não consegue botar a bola na rede e não consegue fazer o gol. Sempre falo aqui, vai chegar uma hora que vai fazer falta. Diante do Vasco da Gama, fez falta. Ah, fez falta porque conseguiu um empate. Eu achava que o Flamengo fosse vencer, não vou mentir para vocês. Eu imaginava uma vitória do Flamengo. Só que esse empate com o Vasco da Gama custou a liderança, porque o Palmeiras venceu e acabou ultrapassando o Flamengo e agora está com 2 pontos na frente do Flamengo. 2 pontos esses que vão fazer diferença futuramente. Não foi um jogo exemplar, mas é aquilo que a gente sempre fala para o torcedor. Não adianta você imaginar um Flamengo dando espetáculo, tal como fez contra o Juventude. O jogo seguinte foi muito mais difícil. Até porque tem a questão física também. O Felipe Luiz só teve um dia para treinar a equipe para esse duelo com o Vasco da Gama. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, Fernandinha, o Felipe Luiz, se ele estivesse falando apenas do segundo tempo, eu iria concordar com ele. Agora, como ele falou do jogo, no primeiro tempo eu vi um Vasco dando muitas dificuldades ao Flamengo, não esperava esse tipo de postura, mas o Vasco deu trabalho ao Flamengo, repito, botando bola na trave, e o Flamengo não estava num dos melhores dias que a gente já pôde ver em outros momentos. Vi alguns jogadores apagados, por exemplo, o Arrascaeta, o Gerson, o Michael tomando muita decisão errada. Ele deu muito trabalho ao lado direito do Vasco da Gama, concordo com isso, na correria dele, na velocidade, ao Ryan, ao Paulo Henrique. Só que quando ele tomava a decisão final, ele errava. E não tem jeito, a gente precisa fazer uma análise do jogador de tudo que ele faz. Eu acho que o Michael não justifica mais as atuações dele para ele ser titular. Eu não consigo entender mais por que o Felipe Luiz insiste tanto no Michael, não só como titular. Eu acho que para o segundo tempo ele já poderia ter feito a substituição. Quando deu 10 minutos do segundo tempo, ele resolveu mudar. Você está reparando que os treinadores estão assim, Vene? A gente o grande vê questionamento hoje no que eu fiz a né? mim foi o seguinte: por que não fez logo no intervalo? Mas eu fico Esperou me uns 10 isso. minutos, de repente, assim, é óbvio, eu não tenho essa informação. De repente ele conversou algo com o Michael, ou até mesmo com a equipe durante o intervalo, viu se iria dar certo, percebeu que não ia dar certo e acabou fazendo alterações. E outra coisa que eu não concordo com o Felipe Luiz é em relação ao Luiz Araújo. Eu acho que era um jogo para o Luiz Araújo, porque o Flamengo estava tendo dificuldade para penetrar o setor defensivo do Vasco. E o Luiz Araújo é um jogador que finaliza muito bem de fora da área. Poderia ter utilizado o Luiz Araújo. Mas fora isso, respondendo novamente sua pergunta, se fosse sobre o primeiro tempo, totalmente equilibrado. No segundo tempo eu vi um Flamengo muito melhor, tanto é que teve as melhores oportunidades e o Léo Jardim fez muitos milagres. Falar em Léo Jardim, vai lá, Pedrosa. Eles fizeram um presente pra você. Além dos chocolates que você ganhou, quero que você comente sobre todas essas belas defesas, esse pacotão de Léo Jardim. Essa aí foi, logo no primeiro tempo, né, uma oportunidade que o Michael criou. Teve muito a ver com o que o Vene falou também. O Michael criou bastante, por quê? 2 pontos. O Paulo Henrique ficou longe do jogador que ele é, ele fez uma partida bem ruim defensivamente e também o Vasco deu muito espaço pelo lado direito. É engraçado, porque o Flamengo geralmente constrói pelo meio. Eu acho que o Flamengo é um time que, quando não usa o Wesley,
Essa defesa aí, pra mim, foi a mais importante. Isso já no segundo tempo. O Léo Jardim consegue pegar a bola atrás dele, então ele é realmente um cara muito espetacular. E aqui já ia na segunda trave também pro Flamengo fazer o gol. Então, assim, o Flamengo construiu muito mais pelas laterais do que realmente pelo meio. Justamente porque, pra mim, o Hugo e o Jair fizeram boas partidas. E o Wesley, que é a principal arma do Flamengo com o Gerson ali no lado direito, ele não fez um grande jogo. O Lucas Piton fez um bom jogo defensivamente. Só que o Michael e o Arrascaeta, toda hora estavam achando essa chegada ali, esse facão no terço final do lado esquerdo. Por quê? Porque o Paulo Henrique fez uma partida bem abaixo do que se espera dele e é um jogador que eu gosto muito, tem crédito, mas o Flamengo construiu muito mais pelas pontas justamente por conta dessa partida abaixo do próprio Paulo Henrique. E aí depois é o que a gente fala, né? Ah, teve a sorte de ter o Léo Jardim. Não é sorte, não. Todo mundo tem sua competência de ter seu jogador. Assim como o Flamengo tem o Arrascaeta, que é gênio, o Bruno Henrique, que é muito bom, o Pedro, que é muito bom e entra no segundo tempo e dá outro volume, o Vasco tem o Léo Jardim, que é um grande goleiro, dos melhores do Brasil. Você gostou das escolhas do Carille? Você Gostei. acha que esse jogo dá uma sobrevida pra ele, Pedrosa? Com certeza, inclusive principalmente pela coletiva dele. Foi uma das melhores coletivas que eu vi esse ano, se não a melhor do Fábio Carille, uma coletiva totalmente com o pé no chão, demonstrando que ele tá fechado com o grupo e que o grupo tá fechado com ele, porque assim, o Vasco pode ter todos os problemas técnicos e de ajuste também de organização, mas entrega não faltou. Os caras brigaram até o último minuto. E isso mostra o quê? Que o grupo tá fechado com o treinador. Então assim, Fernanda, eu já tinha falado aqui, eu acho que é um treinador que pode sim estar naquela situação de quando ele vai ser demitido, não é se, mas eu, Lucas Pedrosa, não sou a favor dessa troca de técnico toda hora, essa troca de técnico cultural que a gente tem aqui e que foi, inclusive, uma das fórmulas do fracasso do Vasco nos últimos 20 anos. Sim. O Vasco é um dos clubes que mais troca de técnico. Qualquer coisa deu um pouquinho errado, troca de técnico. Deu um pouquinho errado, troca de técnico. Eu não acho que tem que ser assim. Eu acho que chegar um novo treinador tem que ser uma certeza. Ele vai implantar uma nova metodologia, não quer dizer que ele vai conseguir fazer isso rapidamente com o calendário do futebol brasileiro. O Vasco está no seu ano mais cheio dos últimos 5 anos, porque está jogando Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. E olha a tabela, o Vasco chega na 5ª rodada, na 8ª colocação. É um time de meio de tabela, é um time que vai oscilar, que vai perder, que vai ganhar, que vai empatar, mas precisa jogar mais, precisa ser melhor organizado defensivamente, que é uma característica do Carille, e pelo menos saiu dessa partida contra o melhor time do Brasil sem levar gols. Por conta do Léo Jardim, cara, não é só por conta do Léo Jardim, não. É por conta de todo mundo. Então, Olha assim, só, é isso, pra Tu mim não quer é me isso. perguntar se eu gostei das escolhas do Felipe Luiz também, Eu vou não? te perguntar, Sabe por eu quê? só vou falar... Eu não gostei. Sério? Não, Porque peraí. era o momento de você poupar alguns jogadores. Vamos lá, você já sabia que o Alan e o De La Cruz não iriam viajar, correto? Para o jogo contra a LDU por conta da altitude. Por que ele não começou com os dois e poupou alguém pensando no jogo da altitude? Ele, teoricamente, usou demais esses jogadores agora e terá que usar esses jogadores também na altitude. Sendo Você que chegou a comentar que achava que poderia ser por aí aqui na sexta-feira por conta dessa sabedoria de entender quem viaja, quem não viaja. Por exemplo, ele tinha o Danilo à disposição, ele poderia ter poupado o Léo Pereira agora, pensando no jogo da altitude, porque esse jogo da altitude é extremamente importante na Libertadores. E o Flamengo não pode simplesmente abrir mão da Libertadores. É o jogo mais difícil da fase de grupos. Porque se o Flamengo perdeu, que não é nenhuma loucura perder na altitude, a gente não está falando nada que é loucura, jogar lá é extremamente difícil, o Flamengo se complica demais no grupo deles, da fase de grupos da Libertadores. Então era jogo para, de repente, poupar um outro jogador. E ele começou com o time principal e manteve o time principal durante um bom tempo. Mas sabe de uma coisa? Não, Venê. não. E eu ia te perguntar exatamente É isso. óbvio que o brasileiro é prioritário. Eu ia te perguntar isso. Eu ia falar... Isso aí é inegável. Isso. Mas Isso aí é inegável. esse talvez seja um jogo pra gente entender realmente a sinalização do Flamengo. Prioridade. Olha, ele passa uma mensagem com as escolhas. Todo mundo no futebol passa. E a gente viu que poupou num jogo em casa, num adversário mais fraco, porém um jogo em casa de Libertadores. E todo mundo, meu Deus, poupou na Libertadores. Você traz essa informação desde o início do ano. Sim. O Flamengo quer o brasileiro, o Flamengo prioriza. E aí encontra um jogo no Maracanã, na beira de um jogo de altitude, na Libertadores, escolhe não poupar, mesmo não usar peças que não vão ser utilizadas. Então isso é um sinal muito claro do Flamengo, assim, gente, é realmente isso aí. O meu foco é o Campeonato Brasileiro. Não, mas foi desgastante. Foi. É um clássico regional, e né, durante gente? muito tempo, Vene, o que você faria? Quem sou eu para dizer o que eu faria aqui? Eu não sou treinador. Você é o Venê, nosso comentarista. Mas fale o que lá. você faria. Eu começaria com a Arrascaeta no banco,
e botaria o De La Cruz jogando o tempo todo, porque ele não iria viajar, começaria com o Alan também. E outra, né? Nenhum absurdo você começar com o Alan. O Alan ele vem fazendo boas partidas. A gente nem menciona muito isso aqui. Ele está crescendo muito de produção, está muito próximo de ser aquele Alan. Então eu faria isso, pensando nesse duelo importante. Eu entendo, olha só, eu sou super a favor de focar no Brasileirão, já defendi essa ideia aqui. Você é, né, Vini? Eu sou apaixonado pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho um que... absurdo o Flamengo não disputar o Brasileiro desde 2020. Tá sempre lá em cima. Não, o Flamengo não disputa o Brasileiro desde 2020. Poucas vezes o Flamengo liderou. É isso aí, galera do Vascão. Pro Vasco foi um empate muito importante, né? O Vasco que tem 7 pontos hoje no Campeonato Brasileiro. Ainda está no pelotão ali de cima. Não vejo o Vasco com chances aí de título, essas coisas. Mas o Vasco pode brigar, sim, por alguma vaga em alguma Copa, né? Copa do Brasil, Copa Libertadores. Copa Libertadores ou Sul-Americano, o importante mesmo é o Vasco se manter na parte de cima da tabela do Brasileirão, né, galera? Tem que se manter na parte de cima do Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa estar ali, o seu torcedor não merece que o Vasco continue todo ano brigando para não se rebaixar. E esse ano eu acredito sim que o Vasco vai conseguir manter um bom desempenho na parte ali de cima da tabela, lutando ali por vaga no Libertadores ou uma vaga na Sul-Americana, né? Porque até o 7º, provavelmente, né? 7º, 8º colocado, provavelmente vamos ter vagas de Libertadores. Se o Vasco terminar por ali, ele vai conseguir uma vaguinha aí na Copa Libertadores de 2026. Esse ano, para ser campeão de Sul-Americana, o Vasco precisa jogar todos os jogos, né? Como jogou, como enfrentou o Flamengo nesse jogo de sábado. É difícil, a motivação do time está em todos os jogos, uma motivação daquela. E o Vasco não vai enfrentar todos os times que vai tentar agredir o Vasco, que vai partir para cima, né? Vai ter times que vão se fechar e vão tentar um contra-ataque. Cada time joga diferente, cada time tem jogadores diferentes. Nem todos têm a mesma característica, né? Mas vamos ver como o Vasco se comporta amanhã jogando na Sul-Americana e o próximo jogo também do Campeonato Brasileiro.